Evangelho. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No nosso evangelho de hoje, a gente vê um trecho retirado do Evangelho da Infância, já na versão do evangelista Mateus. De acordo com muitos estudiosos das Sagradas Escrituras, o gênero narrativo que Mateus utiliza para narrar os fatos, sobre a infância de Jesus, ele tem o nome de homologese. Homologese, pessoal, é uma confissão de fé que deriva de fatos narrados, mas que não podem ser interpretados ao pé da letra, de maneira literal. Não tem nesse estilo de narração, esse estilo de narração ele não tem a intenção de fazer uma narração de estilo reportagem, de estilo jornalístico ou de estilo histórico. Esse estilo de narração ele tem o objetivo de transmitir uma catequese, um ensinamento para as pessoas, para que elas possam compreender as realidades da salvação. No caso do nosso trecho de hoje, nós vemos o fato de que Jesus é o Messias e que ele vem de Deus e que ele é o nosso Deus, o Deus conosco. Nesse estilo de narração que nós vimos hoje, as pessoas do Antigo Testamento encontram correspondência em fatos e pessoas do Novo Testamento. Também juntam a essa correspondência manifestações que têm características apocalípticas, como anjos, como sonhos, como aparições, para que a narração ganhe profundidade e que consiga explicar a realidade a respeito de um determinado fato. No nosso caso de hoje, querem nos oferecer uma catequese exatamente sobre o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. É nessa ótica que nós precisamos entender o Evangelho de hoje. Ele não está em busca de fatos históricos comprovados, mas ele quer nos oferecer um ensinamento, uma catequese sobre um fato real, que é o nascimento de Jesus. Um outro fato importante que a gente precisa entender é como é que ocorria o casamento hebraico. O casamento hebraico era um evento que ocorria, em duas etapas. Uma fase em que os noivos se prometiam um ao outro e que era chamada de esponsais. Depois havia uma segunda fase que a gente pode chamar de prometidos, onde surgia o compromisso definitivo e ocorria a cerimônia de casamento propriamente dita. Entre uma fase e outra se passava um tempo relativamente longo, onde qualquer das partes podia desistir, mesmo que para isso pudesse sofrer algum tipo de penalidade. Entre uma fase e outra, os noivos não podiam ter uma vida em comum, mas caso surgisse um filho, esse filho era considerado legítimo. No entanto, a lei de Moisés considerava que uma infidelidade ocorrida nesse processo era semelhante a uma infidelidade ocorrida após o casamento. Se José acusasse Maria de infidelidade, ela seria tratada segundo as penas da lei de Moisés. E como a gente já viu narrado nos evangelhos, uma mulher em situação de adultério era condenada à morte por apedrejamento.
Segundo a narração que Mateus nos oferece hoje, José percebeu que Maria estava grávida e sabia que ele não era o pai da criança. Dessa maneira, ele resolveu abandonar Maria em segredo, sem fazer nenhuma acusação de adultério. No entanto, um anjo apareceu em sonhos a José para esclarecer aquela situação. O anjo disse a José para não ter medo de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Da mesma forma, que no Antigo Testamento, quando era anunciado o nascimento de uma pessoa importante, esse anúncio era cercado de sinais extraordinários. E a função destes sinais era exatamente fazer a vinculação entre o nascimento desta pessoa e o projeto de Deus. Portanto, gente, nessa narrativa de Mateus, a gente tem não uma descrição de um fato histórico narrado de forma jornalística, mas um ensinamento, uma catequese sobre o nascimento de Jesus, que sim, foi um fato histórico. Essa catequese, ela quer nos ensinar que Jesus veio de Deus e que sua origem é divina. Isso não está sob questão de maneira nenhuma. A catequese também quer nos ensinar qual será a missão de Jesus no mundo. Jesus significa Javé salva. Portanto, significa para a gente que Jesus é o Messias verdadeiro, aquele que nós esperamos, o descendente de Davi, que foi anunciado pelos profetas, o Salvador que nos foi prometido. Pessoal, outro fato que nós podemos destacar é a obediência de José em relação aos planos que Deus tinha para ele. Essa obediência permitiu que fossem realizados os planos e as promessas que Deus tinha feito a seu povo. Pessoal, na nossa sociedade moderna, o Natal se tornou quase uma festa pagã. Nessa festa, nós celebramos o auge do consumismo, com presentes para todos os lados. Nós fazemos uma refeição farta, com as melhores comidas, muitas das quais a gente só come nessas festas de final de ano. E, ao mesmo tempo, nós misturamos a tudo isso um monte de tradições familiares que nós temos obrigação de respeitar, mesmo quando não tem nenhum significado profundo nas nossas vidas. Que o Natal que estamos preparando em nossos corações, gente, não seja uma celebração pagã, mas seja um verdadeiro encontro com nosso Deus, que vem até nós pela figura libertadora de Jesus, cuja proposta de salvação, que inclui nossa adesão voluntária aos valores do reino de Deus que Ele nos apresentou, que essa adesão seja o verdadeiro sentido de celebrarmos a festa do Natal. O tempo do Advento, cujo último domingo é hoje, é exatamente o tempo que nós temos para fazer essa reflexão nos nossos corações, nas nossas vidas. Ainda é tempo de nós convertermos nosso coração, de nós mudarmos a nossa visão, de nós aplainarmos a estrada da nossa vida, assim como bradou João Batista, o precursor do Messias. Ainda é tempo de fazermos tudo isso para a gente receber Jesus, o nosso Salvador, o motivo verdadeiro da nossa celebração. Então nós não devemos festejar, nós não devemos fazer um banquete de Natal? Claro que nós devemos fazer. Festejemos sim. Isso é bom, isso é importante, porque uma verdadeira festa envolve eventos de comemoração. Mas não esqueçamos do verdadeiro motivo pelo qual nós estamos celebrando. Não são os presentes, não é a comida, não é uma simples reunião familiar, não são as nossas tradições. O verdadeiro motivo da nossa celebração é o nascimento de Jesus em nossos corações, com todas as bênçãos e responsabilidades que isso deve trazer para nós. Pessoal, façamos uma preparação mais cuidadosa nessa última semana do Advento. Reflitamos sobre o nascimento de Jesus. Reflitamos sobre a nossa vida. Endireitemos os nossos pensamentos. Endireitemos os nossos caminhos, para que Jesus possa nascer dignamente nos nossos corações. Um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Mãezinha do céu.